Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula, né? Bom, nós vamos começar hoje falar um pouquinho da reprodução sexuada. Bom dia, Sara. Sexuada, né? Porque nós falamos de todas as reproduções dos fungos, das reproduções assexuadas. Pessoal, só um comentário. Ontem eu dei baixa em todas as atividades do Reino Monera. Essas atividades, elas podem chegar até hoje, tá? Hoje eu encerro toda aquela parte do trabalho. Se eu for analisar, gente, menos da metade entregou. Pessoal, eu dou uma semana para vocês entregarem. Então, assim, ó, hoje, até meia-noite é hoje, tá bom? Vocês estão enviando, eu estou abrindo no meu celular, já estou analisando, já estou dando baixa, e aí nós encerramos essa parte aí do Reino Ô, Monera. Pro, você recebeu o meu do Reino Monera? Pedro? Pedro Bonetti. Sim. Então, porque os alunos que enviaram, eu dei baixa. Agora, muita Pode gente... falar de que você recebeu? Pedro Bonetti. Pro. Não, Pedro, não recebi. Ô, Pro, Pedro, oi. você pode falar de quem recebeu? Ô, Pro, Quem você recebeu? minha mãe, ela me ajudou a enviar faz uma semana já. Por Não, e-mail, eu mandei pelo e-mail lá, Carla, tananã. É Celeri, hein? É celeri.carla@gmail.com. Vou anotar aqui e vou olhar Vou novamente. tentar reenviar de novo, Pro. Se Também puder mandar enviei, Pro. chat de novo. Tá, eu vou anotar aqui, Pedro. Eu vou puxar pelo seu nome, Pedro Bonetti. Sabe o que aconteceu? Deixa eu só fazer um comentário. Tem gente que envia, por exemplo, quando é com sobrenome, eu vou olhar lá, Bonetti, eu vou lembrar. Só que tem gente que envia com algum nome que eu bato o olho, assim, eu estou procurando nome de aluno, eu estou procurando sobrenome, eu estou procurando algum e-mail que fala assim, eu sou a mãe, eu sou o pai de tal pessoa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes eu recebo o e-mail, ele parece mais um spam do que um e-mail de trabalho. Então, eu não abro. Então, toma cuidado. Eu aceito os trabalhos até hoje, porque hoje já faz 7 dias, tá bom? Então, até hoje vocês podem enviar. Bom dia, Sofia. Pro, Fala você o e-mail recebeu o de novo, meu? por favor, para eu poder... Gente, um por vez. Fala. Fala, Pro, você Matheus. recebeu o meu? Tá, rapidinho, pra gente não ficar falando sobre isso, eu vou falar de quem eu recebi até ontem. Eu mandei pelo e-mail que, tipo, não tem meu nome, só que no assunto eu coloquei o nome e a série que eu sou. Ah, isso. Quando eu abri, já estava lá, tá? Então, vamos lá, ó. Quem mandou foi o Alan. Também, Pro, eu mandei. Só um minutinho. Quem mandou foi o Alan, foi a Ana Clara, foi a Beatriz, Bianca, Isabela Argolo Cordeiro, tô no 7º B, Júlia, Leonardo, Lorena, Lucas Belucci, Maria Eduarda, Rafael, Sofia, 7º B. 7º A, Arthur, Clara, Helena, Arthur Arruda. Não, peraí. Helena, Henrique, Isabelle, Ivan, Manuela, Matheus Medrado, Micaele, Pedro Henrique, Pedro Bonetti. Ô, Pedro, mandou sim. Ô, Pedro, a Pro não seguiu aqui, você mandou sim. Você ouviu, Pedro? Pedro Henrique, Pedro Bonetti, Pedro Piccoli, Sara. Quem é aqui? Sofia. Pronto. Encerrou. Tá bom? Tudo bem? São os alunos que enviaram. Quem não enviou, tem até hoje para enviar, tá bom, gente? Até hoje. Por favor, eu vou fechar, porque eu já estou preparando outra atividade. Então, é até hoje. Bom. Carol, eu não marquei você? Peraí, Carol, deixa eu só olhar aqui. Eu tenho certeza que você mandou, você foi uma das primeiras. Tá aqui, Carol, não falei seu nome? Você mandou sim, Bianca, Carol. Desculpa, mandou sim, tá bom? Ah, é que eu te deixei pra lá pra você ficar brava. Mentira, Carol. A Pro já viu aqui, tá tudo certinho.
Então, vamos lá, pessoal. Agora, eu vou falar com vocês das características da reprodução sexuada. Quando nós falamos de reprodução sexuada, nós estamos falando da reprodução em que há troca de material genético, certo? Então, olha lá. Só um minutinho. Quais são os tipos de reprodução sexuada? Essa reprodução, por mais que ela tenha... Vocês estão vendo a imagem? Sim? Sim, tô vendo. Eu aumentei um pouquinho, ó, para facilitar. Pessoal, Sim, por mais que... ótimo. Por mais que a reprodução sexuada seja um tipo de reprodução apenas, ela é uma reprodução um pouquinho mais complexa que as outras reproduções. Porque se vocês analisarem, esporulação, solta esporos, diploides, fragmentação do micélio, o micélio se racha, surgem novos fungos. E essas características de brotamento, surgem brotos, são todos diploides. Então, essas características, pelo nome, você consegue associar. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês da reprodução sexuada, onde tem que haver a troca de material genético. Então, aqui ocorre variabilidade genética. Primeira característica dessa reprodução, todos os gametas são haploides, né? Então, lembrando que haploide é quando ele carrega metade do número de cromossomos. Então, como ele carrega apenas a metade, ele precisa encontrar outro gameta para que essa reprodução, para que essa fecundação ocorra. Então, gente, lembra que eu comentei na aula passada com vocês que o fungo mesmo não é este corpinho aqui. O fungo são estas hifas que agrupadas formam um micélio. E ele cresce sob o solo. Então, muitas vezes nós estamos andando ali e nós não estamos vendo o fungo. Por quê? Porque o fungo ele cresce sob, um pouquinho abaixo, como se fosse subcutâneo. Ele cresce sob o solo. Só que na época de reprodução... Ou algo úmido. Isso, lugar úmido, Alan, muito bem, boa colocação. Só que assim, gente, na época de reprodução, ele precisa liberar as hifas férteis. Então, o que ele faz? Surge essa haste, esse chapéu, que este conjunto é chamado de corpo de frutificação. Esse tipo de fungo é um Basidium micetus, está vendo um nome aqui só por curiosidade. Mas por quê? Que é só ele que forma o chapéu? Não, porque existem chapéus diferentes, existem uns diferentes dos outros, né? Mas assim, o corpo de frutificação, ele só aparece na época de reprodução. Aí, surge essa haste, surge o chapéuzinho, e se você virar o cogumelo aqui, olhar aqui embaixo, você vai ver que ele tem vários risquinhos aqui, ó, como se fossem pequenos cortes. Destes risquinhos saem as hifas férteis. Estas hifas, gente, elas são levadas pelo vento, elas são arrastadas, e elas podem cair no lugar úmido e encontrar outra hifa haploide. Essas hifas haploides, o que elas vão fazer, gente? Elas vão se fundir, aí elas vão se agrupar. E se ela encontrar uma hifa diploide, ela não funde. Ela só vai se fundir quando ela encontrar uma hifa haploide. Aí ela encontra essa hifa haploide, as duas se fundem e vão dar origem ao novo fungo. Então, deem uma olhada aqui, ó. Hifas haploides. Todas as vezes que nós falarmos de hifas haploides, a representação é N. Ó, toda vez que eu falar de gameta haploide, ele é N. Quando é gameta diploide, é 2 N's. Isso eu falei na aula passada para vocês. Então, olha lá. Quando as hifas haploides, elas se encontram, elas se fundem. Olha lá, como se fosse formando uma ponte de ligação. Elas se fundem e aí elas vão formar um novo fungo. Um agrupamento de micélios. O que é interessante vocês observarem aqui, pessoal? Olha aqui que eles representaram as hifas férteis de cores diferentes para vocês entenderem que a junção tem variabilidade genética. Não é um clone aqui, como da reprodução assexuada que nós vimos na aula passada. Então, essa junção de hifas haploides, ela forma um fungo diferenciado. Então, olha lá, eu tenho a hifa amarela. Eles têm cores mesmo? Não, gente, são gametas. É só para vocês entenderem. Então, são gametas diferentes que, quando eles se fundirem, eles vão dar origem a um novo fungo, diferente do seu genitor. Isso que é importante vocês lembrarem.
Então, assim, só para fechar o assunto, na época de reprodução, forma-se o corpo de frutificação, onde na parte inferior do chapéu se liberam hifas haploides, chamadas de hifas férteis. Estas hifas, elas são levadas pela água, pelo vento, e quando elas encontram outra hifa haploide, elas se fundem, havendo troca de material genético e dando origem a um novo fungo, certo? Pro, Sim, oi. por Oi, que Alan. existem cogumelos que são venenosos? Apenas de você só tocar, você fica intoxicado. É característica dele. Porque, assim, na verdade, o cogumelo... Só um minutinho. O Sofia, a Pro não está pedindo para acompanhar agora em página, mas nós estamos ali na 142, tá? Por ali. Então, assim, ó, o Gabriel, o trabalho é um trabalho que eu dei na semana passada, os exercícios complementares. Teve aluno até que colocou no grupo, e ele está no site também. É sobre o reino Monera, tá bom? Teve alguém lá, o pessoal perguntou, ele jogou lá na página a atividade. Então, o Alan, é uma característica do fungo, porque, na verdade, por mais que a gente consome, nós comemos o fungo, mas o fungo ele não foi feito para isso. O fungo são seres vivos, que eles também possuem modos de defesa, né? Então, ele também se defende do predador e ele possui essa característica venenosa. Nós vamos falar sobre os fungos E patogênicos. dos fungos venenosos, podem surgir doenças deles? Pode, Ah, pode tá. sim. Nós vamos estudar os fungos, agora as características. Eu só quero saber o seguinte, de reprodução sexuada, alguma Pro, dúvida? Pro, tô com uma curiosidade diferente. É. Eu ia mandar pelo chat, mas o chat está bloqueado para mim. Qual a época da reprodução dos fungos, dos cogumelos? O Pedro, a época de reprodução dos fungos é o tempo todo quando tem umidade. Então, por exemplo, uma época que você vê surge bastante fungo é a época de chuva, mas eles não possuem como os animais um período de cio, um período de reprodução. Quando eles encontram condições de se reproduzir, que são condições onde tem umidade, eles se reproduzem. Certo? Certo. Ótimo. Oi, Helena. Ah, não, Bruno, não queria falar nada, não. Eu só tava vendo se o microfone Então tá tava. bom. Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Só que tem que ser aquele, como nós fizemos na outra aula, algo assim não muito demorado. Para fechar nosso formuláriozinho aqui, ó, da aula passada, vocês fizeram, olha lá, reino fungi, os tipos de reprodução. Agora vocês vão escrever reprodução sexuada no caderno de vocês e vocês vão explicar com as suas palavras que daqui a pouco eu corrijo, nós fechamos essa parte de reprodução. Certinho? Podem começar. Ô, Pro, Oi. só para eu deixar o meu caderno bonitinho, tem como você deixar passar os últimos que você fez para eu tirar print? Posso? Qual foi esse aqui, ó? Ou mais para cima? Aqui, ó. Desce? Já tirou? Sim, Pro, obrigada. Nada, ó, tem esse resto, ó. Esporulação, que é a última.
A Gabriela, eu vou anotar, tá bom? Aí eu te coloco lá no grupo, tá? Só um minutinho. Deixa eu colocar. Tudo bem, Lucas. Se acontecer, você volta, tá bom? Ô, Sofia, eu volto na imagem lá para você dar o print, tá? Pro, me responde um Oi. negócio. Hã? A correlação é feita? Eu não entendi direito ainda. Tipo, eu sei que é por poros, mas não entendi direito, assim, Qual como reprodução? Assexuada? assexuada é esporulação. Ah, então espera um pouquinho que a Pro já repete, tá bom? Eu já vou fazer a correção e eu repito com você. Só um minutinho. Estou só enviando aqui a Gabriele antes que eu esqueça. Só um minutinho, enquanto vocês acabam aí. Nada, Sofia.
Pessoal, vamos fazer a correção? Podemos? Gabriele, eu já pedi para eu te adicionar lá com o número novo, tudo bem? Então, vamos lá, gente, fazendo a correção. Oi, Eu posso fazer a primeira? pode sim. Deixa eu só voltar lá no documento e nós já vamos fazer, certo? Aqui. Pedro, pode falar. Reprodução sexuada. Nos fungos, existe um ciclo de reprodução na qual há a produção de esporos por meiose. Esses esporos geram hifas haploides que posteriormente se fundem e geram novas hifas diploides. Então, Pedro, o que a Pro vai te falar? É o seguinte, está corretíssima a sua resposta, só que você não explicou o processo e você copiou aquele trecho que fala da meiose. O que é a meiose, para quem não sabe? A meiose é a divisão celular, é a célula, que vocês não vão ver isso agora, é a célula sendo diploide, que vai sofrer um processo chamado de divisão celular, onde elas vão se tornar haploides. A partir do momento que ela se torna haploide, ela entra na reprodução. Então, na verdade, o que foi falado mesmo da reprodução do fungo, Pedro, você não colocou, tudo bem? Mais alguém quer falar? Então, vamos lá, ó, gente. Na época da reprodução, surge, olha lá, a parte mais importante, ó, é a formação do fungo, e não a meiose, esse processo, tá bom? Na época da reprodução, surge o corpo de frutificação, que liberará as hifas férteis, que são haploides. Essas hifas são levadas pela água e pelo vento até encontrar outras hifas haploides, se fundindo e formando novos micélios. Que darão origem a um novo fungo. Essa reprodução não existe, não vou colocar não existe, essa reprodução não possui variabilidade genética. Vamos colocar assim, possui variabilidade genética. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó. Na época de reprodução, as hifas... Oxe, aqui. Na época de reprodução, surge o corpo de frutificação que liberará as hifas férteis, que são haploides. Essas hifas são levadas pela água e pelo vento até encontrar outras hifas haploides se fundindo e formando novos micélios, que darão origem a um novo fungo. Essa reprodução possui variabilidade genética, ou seja, ela não é idêntica ao seu genitor. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em reprodução sexuada? Não? Vocês estão muito quietinhos hoje, eu tô achando, viu? Nenhuma dúvida, nenhuma curi... Oi. Tudo certo, Bruno. Ai, que bom, Lucas. Pessoal, posso tirar? Não. Tá, vou esperar um pouquinho. Tá bom, Sara, vou esperar um pouquinho.
Então, vamos lá, gente? Bom, agora eu vou falar com vocês, ó, nós já vimos as características, nós já vimos o corpo, como que é o corpo de um fungo e os tipos de reprodução. Agora nós vamos ver primeiro como que estes fungos são importantes para a nossa vida. Então, por exemplo, gente, por que esses fungos são importantes? Onde eles são utilizados, né? Então, aqui, deixa eu só tirar isso aqui daqui, que ele está atrapalhando, para eu encontrar. Então, onde esses fungos são utilizados? Olha lá. Vamos falar da característica do fungo no ecossistema. Vamos começar a falar na parte ecológica. Por que este fungo é tão importante? Primeira característica do fungo, pessoal, vocês podem até anotar aí perto do livro, onde vocês quiserem aí, as características principais. Mas essa parte que eu estou explicando, ela está na página 141, que são os decompositores, e a 143. Então, copiar, vocês não precisam, vocês podem grifar aí, que eu estou na 141, que eu vou falar um pouquinho da decomposição dos fungos. Então, assim, ó, o que nós vamos falar agora? Da importância desses fungos. Os fungos não patogênicos. Quando eu falo que os fungos, eles são não patogênicos, eu quero dizer que eles são importantes para nós. Ou eles são importantes, ou no mínimo, eles não prejudicam ninguém no ecossistema. Então, assim, ó, não patogênicos não causam doenças, não causam problemas, não são parasitas, eles não causam nenhum problema ao ser vivo, seja animal, seja vegetal, nenhum tipo de problema. Este que vocês estão vendo, gente, são os líquens. O que é líquen? É um agrupamento, é uma relação harmônica entre os fungos e as algas. O que vocês estão enxergando aqui, ó, são as algas. E os fungos, eles estão aqui agrupados com as algas. Como chama essa relação entre os dois? Essa relação, não é essa que eu quero. Peraí. Essa relação entre os dois é chamada de relação harmônica mutualismo. O que quer dizer mutualismo? Quer dizer o seguinte, um ajuda o outro sem prejudicar. Então, os dois vivem agrupados, vivem numa relação benéfica, então um ajuda o outro e nenhum dos dois sai prejudicado. Muito pelo contrário, um dá um benefício para o outro e vice-versa. Então, o que acontece aqui? Que tipo de troca acontece nos líquens? Bom, as algas, elas fazem a fotossíntese. Quando elas fazem a fotossíntese, elas produzem a seiva orgânica, né, que é o produto da fotossíntese. Então, elas pegam essa seiva orgânica e dão um pouco para o fungo. O fungo, ele é fermentador, ele é decompositor. Então, todo esse processo que ele realiza de decomposição, ele pega essa matéria inorgânica e dá para a alga. Então, eles trocam favores. O fungo, por ser decompositor, ele pega a matéria orgânica, transforma em inorgânica, pega os sais minerais e doa um pouco para a alga, que não possui essa capacidade. A alga, por sua vez, faz a fotossíntese, produz a seiva orgânica e pega um pouco dessa seiva e dá para o fungo. Então, eles trocam favores. Então, os líquens, eles vivem assim, numa relação harmônica por mutualismo, que é o nome dessa relação. Tudo bem, gente? Outra relação que acontece aqui com o fungo é essa relação aqui, ó, as micorrizas. Deixa eu ver se eu separei uma imagem para vocês. As micorrizas. Aqui. As micorrizas também é uma relação harmônica. Olha aqui, se você observar bem nessa raiz dessas leguminosas, desses vegetais, você percebe que é um bolor. Isso é um fungo. Aí você fala, tá matando a planta. Não, esta relação é uma relação harmônica. Este fungo nasce aqui para ele poder doar sais minerais para essa planta. E essa planta, ela faz a fotossíntese e doa para o fungo. Da mesma forma, aqui este processo, por ser nas raízes destes vegetais, são chamados de micorrizas, que também é uma relação harmônica.
Então, por que uma chama líquen e a outra chama micorriza? Porque os líquens acontecem com as algas, as micorrizas acontecem com os vegetais, certo? Então, vocês viram o quanto é importante essa relação do fungo? Ele possui e tem condições de ajudar outro ser vivo. Professor, às vezes eu vejo em árvores manchas vermelhas, depende. Pode ser seiva, pode ser também algum tipo de pulgão, cochonilha. Agora, o fungo, geralmente, ele é esbranquiçado. E a Sara falou, é o famoso ditado, uma mão lava a outra. É isso mesmo, Sara. É uma troca de benefícios, tá bom? Gabriela, a Pro não sabe, porque tem um vegetal que a seiva dele é tão forte que ela aparece, ela não é ela drena, ela sai um pouquinho. Então, não posso te dizer se isso é um fungo, tá bom? Mas os fungos trocam favor. Se estiver num local úmido, geralmente embaixo de árvores, sombreados, pode ser um fungo. Tudo bem, pessoal? Então, vocês já viram uma característica do fungo. Agora, nós vamos ver outras características importantes. Por que que ele é tão importante? Olha lá. Fungos, líquens, micorrizas, cadê o... Olha lá, quem já comeu aí esse queijo aí? Todos? Já comeram? Hã? Vocês já comeram? Quem gosta? Eu não. Você não gosta? Então, esse queijo é chamado queijo Meus pais gorgonzola. gostam, eu não gosto. Ele é muito Então, salgado. Eu gosto. ele é um queijo forte, né? Quem já comeu vê que ele Gosto tem mesmo. até Eu um gosto. amarguinho. Ele tem um amarguinho no final, gosto. né? Ah. Você gosta, Carol? Eu gosto. Eu também gosto, mas assim, se ele... Teve uma pizza que eu pedi, que ele veio com muito gorgonzola, ele fica amargo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque ele tem um gosto bem apurado. Bom, são fungos, ele é muito amargo, né, Júlia? É quando vem muito. Então, assim, isso são fungos. Olha que interessante. Esse fungo, gente, eu acho que eu falei isso na aula passada com vocês. Ele é o fungo da penicilina, que faz um antibiótico, é o penicillium, né? Então, este fungo aqui, na verdade, uma pessoa que tem uma alergia grau 5 de penicilina não pode comer o queijo gorgonzola, porque ele tem penicillium. Ele pode ter algum tipo de alergia, fechamento de glote, dependendo do grau alérgico dessa pessoa. Então, olha que interessante. Esse queijo, ele tem esse fungo. E por que esse fungo tem esse gosto tão apurado? Primeira coisa, gente, o processo que esse fungo faz é um processo chamado de fermentação. Fermentação. O que ele faz? Ele se alimenta e, se alimentando, ele libera sucos gástricos para digerir este alimento. E aí, quando ele libera esse suco gástrico, ele fermenta este lugar e dá essa característica aqui que nós gostamos e comemos. Então, este processo de fermentação, o fungo está fazendo, na verdade, para ele se alimentar, porque eles são heterótrofos. Nós vimos isso na aula passada. O que quer dizer heterótrofo? Quem lembra? O que é heterótrofo? Ele não produz seu próprio alimento. Não produz o próprio alimento. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, como ele não produz o seu próprio alimento, ele decompõe matéria orgânica, transforma em inorgânica, ele retira o alimento do ecossistema, ele apodrece as nossas frutas. Dessa forma, ele vai decompondo e ele vai produzindo alimento para ele. E aí, no processo de fermentação, a mesma coisa. Ele vai liberando suco gástrico, como o nosso estômago libera, como o nosso intestino libera este suco, e deste suco gástrico forma-se o processo de fermentação, dando origem a novos fungos. Quer ver outro processo de fermentação? Aqui. Outro processo de fermentação. Cadê? Aqui, ó. Vários alimentos, ó. O vinho é fermentação da uva. O azeite é fermentação da azeitona, né? Existem alguns fungos que fermentam o malte, a maltose, que é o carboidrato da cerveja. Olha o shiitake aqui, ó, aquele fungo da comida japonesa, do shimeji.
também é um alimento que nós consumimos. Olha o champignon, certo? Então, todos estes alimentos, estes não são fermentáveis, nós comemos o próprio fungo, mas estes sim, fermentação para nós consumirmos. E assim, pessoal, vocês sabem que se o vinho, por exemplo, o vinho envelhecido, ele tem que ficar guardado num local correto, com a temperatura correta. Porque se por acaso acontecer um aquecimento, acontecer um processo com vinho, o vinho vira vinagre. Aí a pessoa guardou aquele vinho lá envelhecido não sei quanto tempo, tal, quando ele vai tomar o vinho virou vinagre. Então, por isso que existem lugares, quando você vai comprar um vinho, eles te levam num local onde é tudo com a temperatura correta, para que aquele vinho não venha continuar este processo de fermentação. Porque se continuar, o vinho vira vinagre, certo? Porque continua a fermentação. E isso não pode acontecer. Chama de queijo gorgon, você chama de queijo gorgon? O vinho vira vinagre? Sim, sim. Sara, mas tem que continuar o processo. Na verdade, não é o vinho, vai continuar esse processo de fermentação, porque ele não está na temperatura adequada e ele acaba virando vinagre. Então, todo esse processo são os fungos que realizam, certo? Olha a importância. Agora, oi. Então, quer dizer que, tipo, o vinagre que usa na comida, essas coisas, é vinho? Olha, existem hoje vinagres diferenciados. O vinagre normal que a gente mais consome, aquele vinagre, já vem escrito vinagre, eu acho que é tinto que vem escrito, ele é de vinho. Mas hoje existe o vinagre de arroz, existe o vinagre de maçã, existem outros tipos de vinagre. Agora, o vinagre tradicional, ele é sim, ele é um processo de fermentação do vinho, certo? Tudo bem? Tudo bem. Por que o vinagre fede tanto? Ele não fede, ele tem um cheiro mesmo de algo que for fermentado. Ah, entendi, Rodrigo. É algo fermentado, Principalmente ele de tem um maçã, cheiro nossa. azedo. Ele tem um cheiro azedo, na verdade, né? E aí, pessoal, eu quero comentar eu não sei se eu já contei, porque quando eu falo do Reino Monera, às vezes eu já contei para vocês, porque não está relacionado. Eu já contei da fabricação do antibiótico para vocês? Não. Certeza? Então, vou repetir. Sim. Se vocês, às vezes a Pro acaba sendo repetitiva, mas é porque eu acho muito interessante essa história. Só para fechar o assunto, essa plaquinha aqui, gente, quem já foi ao laboratório e fez cultura de bactérias, de fungos, de protozoários, utilizam essa plaquinha chamada de placa de Petri. Essa placa, ela serve para quê? Você pega essa placa, você coloca um alimento ali nessa placa, que é essa parte transparente aqui. Este alimento é para haver ali uma cultura, para surgir algum tipo de bactéria. Se não estivéssemos hoje em presencial, eu faria com vocês a do Reino Monera, que nós fazemos todo ano, do Reino Protista, para observar isso. Mas acredito que vocês vão acabar fazendo, seja nas aulas de laboratório e tudo mais. Então, o que acontece, gente? Quando você pega essa plaquinha, você coloca um alimento, esse alimento é chamado de agar, agar-agar. O agar-agar é a matéria-prima da gelatina. Você pode fazer com gelatina sem sabor. Dissolve a gelatina sem sabor e coloca aí nessa plaquinha. Quando coloca na placa, você provoca, de alguma forma, o desenvolvimento de uma bactéria. Então, por exemplo, você passa um cotonete numa moeda. A gente sabe que tem bactéria em dinheiro. Depois você dá uma passadinha nesse cotonete aí na placa de Petri e guarda. Você vai ver que vai desenvolver bactéria ali. Por quê? Porque tudo tem bactéria, né? No dinheiro, no celular, então, basta passar ali no celular, você vai ver que vai desenvolver sim. Agora, já eu olho o chat, tá, gente? Eu quero só contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, ninguém sabia como combatiam as bactérias, não existia antibiótico para as bactérias. E aí, gente, o que aconteceu? Eles cultivavam essas bactérias, faziam cultura de bactéria e ficavam testando drogas, alguns tipos de medicamentos para poder acabar com as bactérias e nada se descobria. Porque eu comentei com vocês lá no Reino Monera que as bactérias elas levam à morte de uma forma muito rápida, né? Aí, um cientista que fazia toda essa análise, ele fazia ali, ele colocava vários tipos de medicamentos, várias drogas para tentar combater e não conseguiu. Um dia ele entrou de férias,
Eu não contei isso para vocês mesmo? Lembraram das férias? Não? Não. Então ele pegou, ele Você entrou não de férias. Não, então olha lá, ele entrou de férias, pegou as plaquinhas, ele juntou as placas dele, tampou com as bactérias e guardou dentro do armário, né, do laboratório. E saiu, foi passear, ficou lá de férias uns 30 dias. Quando ele voltou, ele percebeu que as plaquinhas dele formou bolor, embolorou a placa, formou aquela placa de bolor. Só que como ele formou bolor, não tinha pego ainda na placa toda. E ele percebeu que pegou na metade da placa. E aí, quando ele olhou, ele viu que a metade da placa que pegou bolor, as bactérias morreram. E a outra metade que não tinha bolor, as bactérias estavam vivas. Então, por acaso, Alexander Fleming descobriu a cura para combater as bactérias, que é o antibiótico principal, chamado de Penicillium notatum. E descobriu a penicilina. E assim, lógico que ele ganhou todos os créditos, mas que foi por acaso foi. Então, isso aqui é o penicillium, gente. Foi isso aqui que formou na placa do Alexander Fleming, ó. Foi isso aqui. Formou esse bolor, e onde formou esse bolor, as bactérias morreram. Graças a essa experiência, né, tanto quanto aleatória, mas graças a essa experiência nós temos a penicilina. Hoje, se você fica com uma pneumonia, ou se você tem algum tipo de doença, você toma o antibiótico penicilina, que é feito do Penicillium notatum, que é um fungo. Olha que legal, né, gente? Oi. Minha irmã já tomou penicilina na veia. Então, nossa, na veia. Porque a penicilina geralmente é medicamento para tomar. Na minha antiga escola, a gente colocava o dedo na placa e depois de uma semana surgia bactérias. É a mão mesmo, né? Isso mesmo, já criou a slime, já criou fungo. Oi, pode falar. Meu pai, se diz que bactéria mata, né? Isso. Meu pai tem uma bactéria na barriga dele que ele só soube faz um tempinho aí, e essa bactéria tá há anos na barriga dele. Hérnia de hiato? O que é a hérnia de hiato? No estômago? Eu não sei. Ele só disse que tem uma bactéria na barriga dele que tá há anos, que tá viva. Tá viva. Tá ela viva e seu pai. Que bom, Matheus. Então, Matheus, o que acontece? Existem bactérias que a maioria mata, mas nós temos bactérias que nós vimos lá no Reino Monera que são da nossa flora intestinal, da nossa pele, e existem bactérias que a pessoa controla. Seu pai deve ter hérnia de hiato, que é uma bactéria que provoca gastrite, provoca problema no estômago, se for uma bactéria patogênica. É uma das menos letais, ela não mata, né? A não ser que ele desenvolva uma úlcera, aí a situação vai piorando, ele tem que ter um controle, ele deve tomar alguma medicação. Agora, a hérnia de hiato é isso, ela vai dando... a pessoa come, se sente mal, às vezes ela dá refluxo, às vezes ela provoca muitos gases estomacais, né? Então, isso é uma bactéria que surge no estômago. Pergunta para o seu pai, depois você comente comigo. Comenta conosco, né? Pode falar, Lucas. O que é refluxo? Hã? O que é refluxo? Refluxo é um gás que volta, sabe? Forma gás no seu estômago e ele volta na boca. Às vezes você sente até uma água amarga que vem na boca. Como se você tivesse acabado de comer e fica voltando um gás na boca. Uma sensação muito ruim. Isso é refluxo. Certo? E por último, gente, para terminar as bactérias não patogênicas, por último, eu já falei para vocês aqui da levedura, já falei do penicillium, por último, cadê aqui? Aqui. Eu acho que não vai entrar a imagem, eu acho que vou ter que entrar de novo, peraí. Por último, nós vamos falar só mostrando a imagem, das bactérias decompositoras. Gente, essas bactérias, elas possuem características diferenciadas. Uma das características é que elas são saprófagas. Vocês não podem esquecer esse tipo de nome. O que é saprófaga, gente? Ela decompõe organismo e apodrecendo. É organismo que está passando por um processo de deterioração. Na aula passada eu falei para vocês que o mamão, o morango, alimentos mais carnosos, que possuem mais líquido, os fungos atacam mais.
Então, você não consegue ver o fungo. Eu não posso falar que eu estou vendo o fungo aí. Eu estou vendo, na verdade, o processo que ele está fazendo de decomposição. Agora, se eu pegar essa partezinha aqui e analisar no microscópio, eu consigo ver as hifas, que são os filamentos lá dos fungos, certo? Agora, existem fungos, que são as leveduras, que são fungos unicelulares. Aí vocês vão conseguir ver os filamentos, e estas hifas, elas também são utilizadas em indústrias farmacêuticas. Tem gente que toma levedura. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha muita espinha, né? Tanto que eu tenho manchinhas na pele e tal, por causa de espinha. E minha mãe me dava levedo de cerveja. Eu tomava, porque mãe usava muito esses medicamentos naturais. Hoje eu sei que o levedo de cerveja é um fungo, uma levedura unicelular que transforma a maltose da cerveja e fermenta a cerveja. Pô, mas para que ela serve para você? Ela melhorava a pele, ela tirava espinhas, ela fazia o processo de cicatrização. Então, eu tomava o levedo de cerveja quando eu era criança. Então, os fungos, eles são muito importantes. Se eu fosse pedir para que vocês, já falo, Sofia, novamente, se eu fosse pedir para vocês repetirem, ó, eles são decompositores, eles formam os líquens que são importantes na natureza, eles transformam a matéria orgânica em inorgânica e devolvem ao solo em forma de adubo, eles servem de alimento, eles fazem medicamentos, são utilizados em antibióticos. Então, olha a importância dos fungos para várias áreas da ciência, alimentação, ecossistema, medicamentos, a medicina, né? E assim por diante. Qual o nome do que sua mãe te dava? Levedo de cerveja. É uma levedura, levedo de cerveja. Também, o Gabriel falou, existe uma levedura para fazer queijo. Existe sim. O que ela vai fazer, o Gabriel? Ela vai decompor, ela vai fazer esse processo de fermentação e vai formar essa coalhada que vai dar origem ao queijo. O que é saprófago? Saprófago são animais que se alimentam, são seres, não vou falar animais, são seres que se alimentam de organismo podre, em decomposição. Os fungos, eles são saprófagos, as bactérias também, eles vão apodrecendo e vão transformando em matéria inorgânica. Certo, Sofia? Se alimenta em alimento podre. Sapro quer dizer podre. Pessoal, mais alguma dúvida? Sim ou não? Anotem, por favor, a lição de casa. Oi. Pro, Oi. quando você era menor, você tomava ou passava o levedo de Tomava. cerveja? Ele é um comprimido. Você encontra, viu, em lojas de produtos naturais. Olha, Qual que é minha o mãe... comprimido, professora? Comprimido. A minha mãe, ela se preocupava muito com isso. Que é pra quê? É para pele. E é para... Eu já fui até para o meu filho, porque ele limpava mesmo a minha pele. Eu tinha muita espinha. E a levedura, o que ela faz? Ela retira, ela colabora com o processo de cicatrização. Na época da minha mãe não pesquisava. Hoje eu pesquiso bastante para saber se antes era mito ou se é verdade mesmo. E até hoje tem. E qual que é o nome? Levedura de cerveja? É assim, ó, levedo de cerveja. Você encontra em lojas, às vezes, mil folhas, lojas de produtos naturais. Oi? Você tomava todo dia? Todo dia. Agora, a quantidade é que não sabe, vocês têm que perguntar para um dermatologista ou até essas pessoas que vendem, entendeu? A quantidade, eu não lembro se eu tomava de manhã e à noite. Às vezes eles fazem um comprimido só. É importante consultar aí um dermatologista. E perguntar, porque eu lembro que eu tomei a minha adolescência toda isso aí. Olha lá, gente, vocês vão fazer os exercícios da página 166 e da 167, apenas o exercício 3, que é a complementação da 166, certo? Então, a página 166 tem um texto, vocês vão ler e responder, acho que uma ou duas questões, são duas. E na página 167, para terminar aí o texto, o exercício do texto da página 166. Tudo bem, gente? Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que a Pro espelhou? Tchau, gente. Anotem. Tchau, Pro. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.